vídeo de hoje eu vim te mostrar como que você pode encontrar os melhores fundos imobiliários para investir em 2024. Pensando na valorização, nos rendimentos, como que nós encontramos isso de uma forma mais fácil, né? Como que nós podemos analisar e ter todas essas informações disponíveis para investimento, para analisar, para comparar. A partir de agora no vídeo de hoje, um pouco mais a respeito de como você pode encontrar fundos imobiliários com boas opções de investimento. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Por aqui eu faço vídeo toda semana falando sobre o mercado financeiro e se você ainda não é inscrito do canal, eu convido você a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo, pois já vai estar me ajudando bastante. E quando falamos de investir em fundos imobiliários, assim como a minha pessoa, acredito que vocês também visem principalmente um retorno aceitável, um retorno bom, um retorno que, por exemplo, pelo menos esteja acima ou próximo do que as taxas de juros hoje em dia estão na nossa economia, né? O CDI, a inflação e tudo mais. E quando você vai investir em um fundo imobiliário, consequentemente você tem que pensar nessa parte também, além de diversas outras informações que também são relevantes. Quantos ativos, né, se está barato ou não. Eu vou te mostrar agora uma forma que você encontra isso muito mais fácil, de uma forma mais resumida, e você já tem disponível ali por segmento, consequentemente, a maioria dessas informações. Para isso nós vamos utilizar o computador para ficar muito mais fácil de vocês entenderem também, e vou mostrar o caminho para vocês fazerem a mesma coisa também. Primeira coisa que nós vamos fazer é aqui vir no site Fundos Explorer, que é um site apenas de análise de fundos imobiliários. Apenas fundos imobiliários você vai encontrar aqui para investir, né? Diferente de outros sites que você consegue analisar outros ativos, aqui é um site sobre apenas fundos imobiliários. E tem diversas informações, né, a respeito de cotação e diversas outras coisas que você consegue encontrar aqui. Inclusive uma lista de fundos imobiliários que estão listados. E nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, Ranking de FIIs, né? Ranking de FIIs ou Ranking de Fundos Imobiliários. E aqui nós vamos aplicar alguns filtros para já termos aí um bom resumo dos fundos imobiliários que nos interessa. A quantidade de fundos imobiliários selecionados aqui, que são listados em Bolsa de Valores, são 483 fundos imobiliários. A quantidade de fundos imobiliários nós podemos deixar. Nas colunas, eu vou desmarcar todos, né? E vamos marcar apenas as informações mais interessantes. O código do fundo imobiliário, o setor de atuação desse fundo imobiliário, né? O segmento no caso. O preço atual não é tão relevante. A liquidez diária, o PVP, o dividend yield e o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses também. São dois tipos de dividendo. Basicamente, os dois são a mesma informação, né? Tem outras informações de dividendo trimestral, mensal. Isso aqui eu já vou deixar de lado, não acho que seja tão relevante assim. Tem o dividend yield também apenas no ano. Variação de preço, para quem está investindo por longo prazo, não é uma informação tão prioritária, né, tão relevante assim, desde que o seu preço esteja descontado. Patrimônio líquido é uma informação relevante, o tamanho do patrimônio, né, em quão grande pode ser esse fundo imobiliário que eu estou investindo. Quantidade de ativos, caso apareça alguns dos fundos imobiliários, principalmente no segmento de tijolo, imóveis, por exemplo. E aqui, rentabilidade. A rentabilidade, vou marcar taxa de gestão, taxa de performance, taxa de administração, número de cotistas e, consequentemente, a rentabilidade acumulada também, que é informação relevante. Nós temos 22 setores, né? Setores de atuação dos fundos imobiliários. E aqui nós temos um painel basicamente de tudo isso. Eu vou fazer o que? Eu vou selecionar todas essas informações agora, até a última que eu tenho aqui, a última coluna no caso. Nós vamos copiar essas informações para um Excel para fazer um tratamento ainda melhor em todas essas informações a respeito dos fundos imobiliários. Temos aqui as informações mais relevantes, né? Um prévio resumo já de quase tudo o que é interessante de se analisar e observar na hora de investir no fundo imobiliário. E agora, consequentemente, nós vamos aplicar isso em um Excel para ficar um pouco mais fácil. Vamos copiar todas essas informações até o final aqui para não sobrar nenhuma coluna. Ctrl C e vamos vir aqui em Excel e copiar especial, né? Vai jogar todas as informações para uma devida coluna separada pelas informações que nós selecionamos lá no site. Vou dar uma melhorada aqui nas informações para ficar tudo um pouco mais visível. E aqui nós já temos as informações, número de cotista, taxa de gestão, taxa de performance. Ele não puxa a informação, né, do site, mas isso você encontra no relatório gerencial. Rentabilidade acumulada
patrimônio líquido são informações interessantes, a quantidade de ativos, algumas opções podem não ter esse tipo de informação, mas você encontra também no site, no relatório gerencial desse fundo imobiliário. Então aqui na coluna de fundos nós temos todos os fundos imobiliários listados, né, um total de 483 fundos imobiliários. No setor também são 22 setores diferentes. Eu vou aplicar um filtro aqui em todos esses itens. Vou vir em dados, filtrar, pronto. Coloquei um filtro, eu consigo filtrar aqui por setor, por exemplo, se eu desejar. Eu posso simplesmente desmarcar todos e marcar só aquele tipo de segmento que me interessa. Eu quero fazer uma busca só por fundos imobiliários no segmento do segmento de tijolo, por exemplo. Eu posso vir aqui, marcar apenas imóveis industriais, comerciais e imóveis residenciais, por exemplo. Então esses 3 tipos de fundos imobiliários vão ser apenas os que vão estar listados aqui na minha lista. Mas nós ainda precisamos limpar essas informações mais ainda, né? Vamos tirar aqui o filtro e aqui ele continua com todas as informações. O preço não é tão relevante, daria até para excluir essa coluna também. Liquidez diária é importante, né? PVP também. O dividend yield também é interessante, só que esse dividendo aqui no caso é o dividendo do mês e não o dividendo dos últimos 12 meses, como é o caso deste aqui acumulado. E a rentabilidade acumulada, né, como que se valorizou ou desvalorizou as cotas desses fundos imobiliários. Aqui a questão do patrimônio, o tamanho que esse patrimônio possui. Se eu vir aqui, por exemplo, no tamanho patrimonial, pelo menos eu gosto de fundos imobiliários que tem um patrimônio próximo de 500 milhões adiante. Eu posso simplesmente ordenar do maior para o menor. Então ele já vai trazer aqui algumas informações de alguns fundos imobiliários em relação ao patrimônio nem estão informadas, então eu vou excluir totalmente. Eu simplesmente vou excluir todas essas informações aqui e já vou eliminar uma boa parte dos fundos imobiliários listados, né? Era 443, ficou menos. Então aqui eu tenho todos os fundos imobiliários que possuem maior patrimônio até o que possui menos patrimônio, que aqui no caso são fundos imobiliários que nem dá para se investir, né? Tem aqui fundos imobiliários de 10 milhões, 15 milhões, então vamos excluir todos os fundos imobiliários que tem ali abaixo de pelo menos 300 milhões de reais em patrimônio. Tem fundos imobiliários que são mais jovens, né? Isso não quer dizer que são ruins, mas para quem está buscando segurança em primeiro momento, temos que selecionar fundos imobiliários que tenham uma qualidade um pouquinho melhor. Então, acima dos 300 milhões, dos 500 milhões adiante, você já encontra boas opções. Eu vou até mais além, né? Vamos filtrar apenas fundos imobiliários que tenham a partir de 400 milhões. 400 milhões já é um número interessante. Então vamos excluir todos esses fundos imobiliários que ficaram aqui também. Na nossa lista que era antes 483 fundos imobiliários, agora se tornaram apenas 130 fundos imobiliários. Isso no geral, né? Somando todos os segmentos que nós ainda temos aqui disponíveis. Se eu for pegar a questão da liquidez diária, também posso fazer a mesma coisa. Posso clicar lá no filtro e filtrar do maior para o menor também. E consequentemente aqui alguns fundos imobiliários nem são disponíveis para negociação. Esses que tem NA, né, o não encontrado, não adquirido informação, posso simplesmente excluir e já vou limpar também mais alguns fundos imobiliários. E aqui eu tenho a composição de todos os fundos imobiliários que tem a maior liquidez, né, aquele que tem o maior volume de negociação, no caso aqui de 15 milhões é o XPML Shoppings, um fundo imobiliário do segmento de shopping. E a sua liquidez diária é a maior que existe na bolsa negociada hoje em dia. Até aqueles que têm apenas R$1.000 em negociações. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar fundos imobiliários que têm um volume de negociação pelo menos aqui de 100 mil em negociações adiante. Vamos excluir os outros fundos imobiliários, que geralmente são fundos imobiliários que nem estão disponíveis para negócio. E aqui o meu resumo já caiu para 110 fundos imobiliários. Você pode filtrar também de outra forma, né? Colocando apenas fundos imobiliários que tenham volume de negociação de 1 milhão adiante. Daria para fazer também a mesma coisa. E aí nós teríamos uma exclusão de mais uma quantidade enorme de fundos imobiliários. Vou até excluir mais alguns, vamos deixar apenas os que têm acima de 200 mil em negociações. Pronto, agora a nossa lista está cada vez menor. Agora nós temos a coluna de liquidez diária, onde o que vale é o que tem mais volume de negociação para o que tem menos volume de negociação. Na minha lista, eu tenho a possibilidade de comprar fundos imobiliários que tenham um maior patrimônio também.
nessa coluna de patrimônio líquido e, consequentemente, temos ainda o PVP e o Dividend Yield para fazer outro filtro também. Vamos começar pelo PVP, o que tem o menor PVP, já que em fundos imobiliários o que interessa é aquele que está mais barato para o que está mais caro. Vamos fazer o filtro do menor para o maior ou do maior para o menor também, mas vamos utilizar do menor para o maior porque fica melhor para analisar. Tem alguns fundos imobiliários aqui com PVP muito baixo, né? Fundos imobiliários que tem um PVP aqui na casa dos 0,5 abaixo, eu particularmente não gosto de investir, eu não invisto. Não tenho também, não vou questionar ou criticar quem invista, tá? Mas eu acho muito arriscado porque é um fundo imobiliário que está muito desvalorizado. Então, geralmente, o seu PVP em relação ao seu patrimônio é muito pequeno. E aí, corre sim um certo risco de liquidez. Eu prefiro fundos imobiliários que tenham um PVP aqui pelo menos na casa de 0,6, 0,50 adiante. Podemos ver, por exemplo, JSRE, né, que é um fundo imobiliário Real Estate. Ele é misto, possui imóveis tanto galpões logísticos, se eu não me engano, quanto laje corporativa. uma liquidez de 1 milhão acima, né, tem um patrimônio bom também, então já temos dois requisitos aqui. E um PVP de 0,62. Então ele seria um fundo imobiliário até interessante para analisar, né? Tem uma lista de ativos aqui, pelo menos no relatório, de 6 ativos. Não é tantos, não são tantos assim os ativos que esse fundo imobiliário possui, mas aqui você encontra também outras opções. Tem o Vino, que é um fundo de laje corporativa também, tem um volume de negociação até um pouco mais baixo, mas tem um patrimônio próximo de 1 bilhão, já é um fundo de investimento que possui a quantidade de ativos maiores ali, que são 10 ativos, né? Então são 10 ativos físicos que esse fundo imobiliário possui. Então você consegue filtrar da forma que mais for interessante para você. Aqui o fundo imobiliário o maior PVP no caso é o CACR11, que tem um PVP de 1,6. Outros aqui estão com preço um pouco mais acessível, HGRU, que é um fundo imobiliário muito conhecido também, um PVP de 1,3, ainda é mais ou menos baixo, né? Um PVP acima de 1,5 eu já considero caro para investir no momento. O certo é esperar baixar. Então você tem todas essas informações aqui disponíveis também. Como eu falei, né? Eu particularmente não gosto de fundos imobiliários que tenham o PVP abaixo de 0,57. Então vou excluir todos esses que estão abaixo de 0,50 e deixar apenas de 0,6. Adiante, vamos excluir todos esses aqui também. A nossa lista ficou cada vez mais resumida. Temos 95 fundos imobiliários de diversos segmentos. Então já fizemos um filtro do PVP, da liquidez diária, da liquidez do patrimônio e do PVP também, que é outra informação relevante, né? Que nós estamos falando apenas das primeiras informações relevantes. E outra informação também que é relevante, não deixa de ser, é a quantidade de dividendos que esse fundo imobiliário pagou. Então nós podemos fazer um filtro também, ordenando do maior para o menor. Então nós temos fundos imobiliários aqui que basicamente não pagaram nada. Esse RZEO não pagou nenhum dividendo, então é desinteressante. Fundos imobiliários que pagam dividendo aqui abaixo de 6, na minha opinião, não é um fundo imobiliário que vale a pena investir nesse momento. Então, pelo menos visando as taxas de juros, na minha opinião, ainda não é um fundo imobiliário tão interessante para se investir e provavelmente eu particularmente não investiria. Vou fazer mais uma limpa nessas opções também. E aí sobrou apenas fundos imobiliários que pagam acima de 7% em dividendo, até os que pagam mais. Só que essa informação aqui também está meio bagunçada, né? Um fundo que paga 112% em dividendo no mês, em 12 meses, está muito errada. E fundos imobiliários que pagam dividendos elevados também é um pouco de se chamar a atenção, de ficar um pouco mais com atenção, porque são fundos imobiliários que têm um perfil um pouco mais agressivo. Vocês podem ver que na maioria desses fundos de investimentos aqui, por exemplo, todos esses que estão aqui na casa dos 14 a 16%, colorir aqui de vermelho em destaque, né? Todos esses fundos imobiliários aqui em destaque são fundos imobiliários ou de papel, que tem uma carteira muito agressiva visando um retorno maior. São aqueles fundos imobiliários do tipo, por exemplo, high yield. Um fundo imobiliário de investimento que tem esse perfil high yield é aquele fundo imobiliário que tem um risco maior de crédito consequentemente. Então, paga maior dividendo? Paga, mas tem um risco maior de crédito também. E aí, mesmo que você veja que o fundo imobiliário pagou, por exemplo, o CACR11 pagou 16,4% nos últimos 12 meses. Porém, ele teve até uma valorização relevante aqui. Mas pegamos o caso, por exemplo, do VCRA11, que é o fundo imobiliário do agronegócio, né?
ele pagou 15,8, mas ele se desvalorizou aqui, né? O retorno real desse investimento foi de 10,6 negativo. Então, o retorno real seria de 5,19% apenas. Então tem esse detalhe também que você precisa se atentar. Não é só o dividendo que deve ser levado em consideração, né? Aqui nós temos esse resumo todo de informações. Aí, aqui é basicamente você tem assim, acesso à maioria dos fundos imobiliários de segmento que você desejar investir. Depois desse resumo todo, né, o que era 483 fundos imobiliários viraram apenas 88. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a busca de acordo com o que eu me interesso. Eu vou desmarcar todos e vou marcar apenas aquele que eu tenho interesse de investir. Eu quero fundo de shopping, então eu vou marcar shopping e vou fazer uma busca. Dentro dos requisitos que eu marquei, PVP, liquidez diária, patrimônio, as opções que eu tenho no momento são essas aqui. Então, fundos de shopping, PPML, KGBS, VISC11, XPML e MOL. Maior liquidez, como eu falei, XPML 11. E o PVP inferior que nós temos aqui, o menor, é o BPML 11 Shoppings, né? Mas ele também só possui 4 ativos, então tem essa questão. Aqui seria um fundo imobiliário praticamente excluso da lista, porque possui apenas 4 imóveis. E aí você vai sempre filtrando e tirando, né, fazendo uma triagem, digamos assim, dos investimentos, do que tem maior para o que tem menor. Podemos ver, por exemplo, que os que tem maior qualificação aqui nessa listagem são esses 3 fundos imobiliários aqui, HGBS, pela quantidade de imóveis, liquidez, dividendo, patrimônio, e XPML 11 e VISC 11. Então, vou investir em shopping centers? Vou analisar essas 3 opções. Além disso, o que eu preciso olhar? Aí você vem aqui novamente, vem no site Status Invest, que é outro site que dá para fazer análise, e vai pesquisar XPML 11, por exemplo, que é o fundo imobiliário que tem maior liquidez. Aqui eu tenho informação de cotação, dos dividendos também, vou ter informações a respeito do PVP, a respeito da taxa de administração, a respeito do histórico do dividendo que este fundo imobiliário pagou durante um período maior, né, não só de 12 meses. Então aqui podemos ver o histórico dos últimos 5 anos, por exemplo, ou até mesmo de todos os períodos que esse fundo imobiliário pagou dividendo, desde 2018 até o momento, né? Então você consegue ter essa percepção do fundo imobiliário. Se eu vir aqui em comunicado, eu consigo ver os relatórios que vai ter disponível para eu verificar. Eu posso colocar aqui para abrir esse relatório gerencial, o último publicado 6/7, e ele vai abrir o relatório com as informações a respeito do retorno, da porcentagem de participação nos fundos, nos investimentos, nos shopping centers, informação a respeito do patrimônio e outras diversas informações, como por exemplo, qual que é a taxa de performance e administração. Taxa de administração 0,75 ao ano e a taxa de performance 20% que excedeu o benchmark. O benchmark é digamos assim, uma taxa de juros. Por exemplo, qual o benchmark que o fundo imobiliário busca superar? O IPCA, que é a inflação, mais uma rentabilidade fixa de 6%. Então, esse é o benchmark que o fundo imobiliário segue e visa ter de desempenho. Basicamente isso que você tem de informações. Então, basicamente, você consegue ter um resumo por segmento de todos os ativos que você deseja investir, que você já quer ter resumido ali, basicamente na palma da sua mão. E aí, claro, depois você se aprofunda, olha o relatório gerencial, analisa informações que não estão disponíveis ali, por exemplo, no Excel, como por exemplo, taxas administrativas, taxa de performance, quantidade de ativos que muitas vezes pode estar desatualizado e, consequentemente, você tem um apunhado de informações. Outra coisa que é muito relevante que você precisa analisar é o desempenho também desse fundo imobiliário. No relatório gerencial você consegue ter informações sobre o desempenho do fundo imobiliário em comparação, por exemplo, com o CDI, com o IPCA, com a própria taxa Selic. Porque vale se analisar aquela perspectiva. Vale a pena expor meu capital ao risco, mas com um rendimento médio de 7% ao ano, sendo que eu tenho um investimento de renda fixa que paga 10%? Então, são informações que você precisa se atentar. Eu acredito que assim, ao longo do tempo sempre existe um momento certo para você se beneficiar de renda fixa e o momento correto para você se beneficiar de renda variável, fundos imobiliários especificamente, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários, né, o que você achou dessa breve análise, que tipo de análise você gosta de fazer também para os seus investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.